Olá, bom dia. O nosso grupo ficou com o tema Alimento por Calor e os componentes do grupo são Sara Jennifer, Clara Beatriz, Jamerson, Nicole e Lohane. Vou falar um pouco como acontece a conservação de alimentos pelo calor. A conservação de alimentos pelo calor faz através da redução da carga microbiana e da desnaturação das enzimas, por exposição dos alimentos a temperatura superiores aos limites máximos suportados pelos micro-organismos, mas não excessivamente altas, que provoquem a degradação dos alimentos. A conservação dos alimentos em si tem como finalidade aumentar a vida útil do produto, para que fique mais tempo estocado em boas condições de consumo. Ao observar dessa maneira, é possível fazer uso daquele alimento por mais tempo, o que é muito eficaz, principalmente em estabelecimentos comerciais. O método de conservação de alimentos pelo calor é uma prática que evita as alterações microbianas, enzimáticas, químicas e físicas, o que resulta em um alimento mais durável. Os alimentos, tanto de origem vegetal quanto de origem animal, possuem propriedade de se deteriorarem com facilidade. O controle de temperatura dos alimentos é a maneira mais eficaz para evitar contaminações por meio da multiplicação de micro-organismos patogênicos. Para se proliferarem, os micro-organismos necessitam de oxigênio, nutrientes e a temperatura favorável para sua multiplicação. A conservação de alimentos por calor é necessária para conservar alimentos e tem como objetivo reduzir a carga microbiana e a desnaturação de enzimas. Vários tipos de tratamentos térmicos podem ser aplicados, dependendo da termossensibilidade do alimento e da sua suscetibilidade à deterioração, bem como da estabilidade requerida do produto final. Ao ser conservado da forma adequada, é possível fazer o uso do alimento por mais tempo, o que é muito eficaz para ser usado tanto em casa quanto em estabelecimentos comerciais. O calor desnatura as proteínas e inativa as enzimas necessárias para o metabolismo microbiano, destruindo dessa forma parte ou todo os micro-organismos. Olá, meu nome é Sara Jennifer e eu fiquei com a parte que pergunta sobre quais as formas de conservação por calor e explique cada uma. Bem, existem 4 tipos, que são pasteurização, esterilização, apertização e tindalização. Eu vou iniciar falando sobre a pasteurização, que é a mais utilizada, que no caso é um tratamento térmico relativamente suave que utiliza temperaturas inferiores a 100 graus Celsius e tem como principal objetivo prolongar a vida de prateleiras, no caso dos alimentos por mais alguns dias, como no caso do leite e também por meses, que ocorre com as frutas e as enlatadas. Esse método tem como princípio a inativação de enzimas e destruição de micro-organismos sensíveis a temperaturas mais elevadas, como as bactérias vegetativas, bolores e levaduras, sem modificar significativamente o valor nutritivo e as características organolépticas do alimento submetido a tratamento. Também tem a esterilização, que é um processo térmico severo que destrói os micro-organismos patogênicos e outros presentes no alimento que seria capaz de se desenvolver nas condições esperadas de armazenamento. A denominada esterilização comercial, que implica a perda de qualidade para o consumidor ao nível nutricional e sensorial. E tem a apertização, que é um processo térmico também aplicado a alimentos convenientes condicionados em embalagens herméticas, que no caso são latas, vidros, plásticos e outros materiais também, e resistente ao calor. Há uma temperatura e período de tempo específico para cada produto, por forma de atingir a esterilização comercial, seja resistente para isso. E também tem, para finalizar, a tindalização, que é o aquecimento que é feito de maneira descontínua após o acondicionamento das matérias-primas alimentícias em um recipiente fechado.
o produto é submetido ao tratamento térmico. Dependendo de cada produto e do rigor térmico desejado, as temperaturas variam de 60 a 90 graus Celsius durante alguns minutos. As células bacterianas que se encontram na forma vegetativa são destruídas, porém os esporos sobrevivem. Depois do resfriamento, os esporos entram em processo de germinação e após 24 horas a operação é repetida. O número de procedimentos pode variar de 3 a 12 vezes até a obtenção de esterilização completa. E essas foram as formas de conservação por calor. Período de duração de consumo desse alimento e qual o tempo que deve durar. Se tratando de tempo que as frutas, saladas, legumes e outros alimentos são industrializados, duram, o que conta é a aparência e precisa avaliar se não está estragado ou amassado. As cascas desse alimento devem estar limpas e íntegras. Leite, creme de leite, laticínios em geral, carnes e aves, não importa, todos sofrem deterioração, mesmo se armazenados em baixas temperaturas, e têm um certo tempo estimado para o consumo seguro. O período de consumo de frutas, verduras e legumes sensíveis, higienizados, fracionados ou descartados, suco, polpa e caldo de cana, 3 dias a 5 graus. Outras frutas e legumes, 7 dias a 10 graus. Leites e derivados, 5 dias a 7 graus. Ovos, 3 dias a 10 graus. Carne bovina, suína, aves, entre outros produtos manipulados crus, 3 dias a 4 graus. Pesca e seus produtos manipulados crus também, 3 dias a 2 graus. Alguns dos sinais e sintomas mais comuns relacionados à ingestão de carne, leite, derivados, frutas e legumes e outros alimentos estragados são diarreia, cólicas abdominais, náuseas, vômitos e perda do apetite. Diante da presença dos sintomas, é necessário buscar ajuda médica, uma vez que segue condições precisa ser tratado. Olá, eu sou Nicole, fiquei com vantagens e desvantagens de alimentos conservados por calor. Uma das vantagens é porque reduz as quantidades de bactérias, aumenta a vida útil do produto, principalmente se for em questão de mercados e distribuidores que necessitam de uma data maior do alimento, então esse é um ponto positivo. Garante uma maior durabilidade e evita as alterações microbianas e enzimáticas, químicas e físicas. Já as desvantagens é por ter um custo mais elevado, que acaba talvez não se enquadrando no bolso de todos os produtores e que necessitam de a conservação por calor. Pode apresentar também sabores amargos em alguns casos, a depender da alimentação. Pode alterar a cor, o aroma, o valor nutricional. Um dos exemplos de alimentos conservados a calor mais usados são os vegetais, os frutos, peixes e carnes. Esses são os que mais têm destaque nessa questão de conservação por calor.